Olá, meu nome é Luiz Roberto e hoje eu vou apresentar um vídeo para falar sobre a biografia de Gabriel Dall'Anne. François-Marie Gabriel Dall'Anne. Ele é um espírita muito conhecido daquele que estuda o espiritismo. Era a obra de cabeceira, inclusive, de muitos espíritas no passado. François-Marie Gabriel Dall'Anne, ele nasceu em Paris, na França. Ele era ariano, nasceu no dia 23 de março de 1857. No mesmo ano, inclusive, em que Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Ele era filho de pais espíritas. Seu pai, Alexandre Dall'Anne, foi um dos fundadores da Liga Parisiense de Ensino e afeiçoado amigo de Allan Kardec, fazendo parte com Kardec, inclusive, da direção da Sociedade Espírita de Paris. Já a sua mãe, a senhora Marie Alexandrine Didelot, ela era portadora de mediunidade ostensiva, de psicografia, e ela muito colaborou na codificação kardeciana, com suas comunicações, transmitindo informações confiáveis, filtradas do mundo espiritual. Portanto, desde criança, Gabriel estava familiarizado com o vocabulário espírita, assistindo a numerosas sessões espíritas domésticas, sessões espíritas domésticas, onde seus pais, então, formaram um pequeno grupo familiar de estudos. Ele, Dall'Anne, inclusive, teve contato com o mestre Allan Kardec na sua infância. Kardec faleceu quando Gabriel tinha 12 anos de idade. Como eu disse antes, as famílias Revailles e Dall'Anne eram próximas, eram amigas mesmo. E, por vezes, Dall'Anne encontrou-se com Kardec, inclusive, em sua própria casa. Mas Dall'Anne era de uma família muito simples. Seus pais eram modestos comerciantes de produtos de higiene. O pai dele era um representante comercial, vendia produtos de higiene. E Gabriel Dall'Anne sempre soube que a vida não lhe seria assim de facilidades, porque era de muito trabalho, né, para poder se manter, para a família poder se manter. Aliás, afirmando sempre que a sua crença inabalável era espírita, e dedicando-se desde cedo à pesquisa experimental dos fatos presenciados dentro da sua própria casa, porque, como eu disse anteriormente, se não disse, digo agora, Gabriel se dedicou bastante ao aspecto científico da doutrina espírita. Então ele veio a receber da espiritualidade uma mensagem cujo teor o tornaria um sujeito assim muito mais dedicado e disciplinado para com as suas pesquisas. A mensagem dizia que ele tivesse muita confiança, não temesse nada, que ele não seria um homem rico no sentido material, mas que coisa alguma lhe faltaria na vida e que ele fosse adiante. Então, confiante nessa orientação espiritual, ele iniciou seus estudos num colégio chamado Clany, em Saône-et-Loire. É um departamento, né? Uma cidade, eu acho que é uma cidade francesa, não sei se eu posso dizer se era cidade ou se era estado, um departamento, deve ser uma cidade. E depois ele encontrou nessa mesma cidade o seu irmão Ernest, já numa escola um pouco superior, chamado Grey em Haute-Saône, que é um outro departamento da França, onde havia uma escola superior, né? Então, após estudos científicos assim brilhantes, ele foi admitido na Escola Central das Artes e Manufaturas no dia 3 de novembro de 1876. No entanto, mesmo tendo sido admitido nessa escola, como eu disse anteriormente, os seus pais não tinham condições financeiras para mantê-lo nessa escola, né? A situação financeira não era boa e não lhe permitiu então a conclusão dos estudos. E ele precisou então deixar a escola e foi trabalhar na condição de engenheiro, porque ele já tinha essa formação, na companhia de ar comprimido e de eletricidade chamada POP, P-O-P-P, POP, onde ele esteve até 1892, dividindo então seu tempo entre o trabalho profissional e a dedicação ao espiritismo. Então, desde menino, Dall'Anne, para variar, né, não gozava de boa saúde, né? Tinha um abscesso no olho esquerdo, que o isentou do serviço militar francês, e do qual resultou naturalmente uma infecção que prejudicaria progressivamente a sua visão. A um determinado tempo, inclusive, ele ficaria cego, né? E com o passar dos anos, a sua saúde naturalmente
agravou-se, porque ele era um sujeito franzino. Gabriel nunca se casou, né, nem teve filhos. No início de 1905, entretanto, ele adotou um bebê de 7 meses de idade, a menina, a Suzanne Rabotin, é assim que pronuncia, Suzanne Rabotin, a quem ele dedicou imenso amor e lhe fez muito bem, foi um bom pai. Em 1906, a paralisia dos membros inferiores obrigava-o a andar com 2 bengalas, mas nem por isso ele abandonou as conferências na França e no exterior, sempre divulgando as ideias espíritas. Era uma bandeira, né? Divulgar o espiritismo era uma bandeira. Como eu disse em um outro vídeo, Allan Kardec, ele não reencarnou sozinho para a instituição da doutrina espírita, para trazer de volta o Cristo redivivo, o Consolador prometido entre nós. Centenas de espíritos se acercaram de Kardec com igual objetivo e muitos apontam, inclusive, de substituí-lo, caso por qualquer que fosse o motivo ele viesse a falhar na sua tarefa. Gabriel Delany, entre outros, eram deles, né? Então, no período da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a saúde de Delany, então, piorou ainda mais. Cada movimento era para ele assim, um sofrimento intenso. E ainda por cima, como eu disse anteriormente, ficou cego. Em 1918, ele já não conseguia mais andar, sendo então necessário o uso de uma cadeira de roda. Não obstante todo esse sofrimento físico, né? Ele continuou produzindo incessantemente. O Delany, Gabriel Delany, ele desencarnou em 15 de fevereiro de 1926, quando ele tinha 69 anos. Desencarnou em Paris. Seu funeral foi em fevereiro, no dia 18. Seu corpo foi cremado e depositado as cinzas no jazigo da família, no cemitério do Père Lachaise, o nome do cemitério. Era então o maior cemitério da cidade de Paris, na França, né? Dito isso, apresentado assim, en passant, Gabriel Delany, é importante que a gente apresente também, porque o vídeo é espírita, é destinado aos espíritas, que nós falemos agora de sua contribuição ao espiritismo, pois que, como eu disse anteriormente, nascido em ambiente espírita, propício à sua preparação, foi ele, então, grande defensor do espiritismo, o que se fez nos modos rigorosamente científicos, porque ele se dedicou ao aspecto científico da doutrina espírita, na comprovação dos fenômenos, dando continuidade, inclusive, ao trabalho de Allan Kardec, e foi com estrita fidelidade que ele o fez. Dedicou a maior parte dos seus esforços na luta por consolidar realmente o espiritismo como uma ciência estabelecida e complementar às outras. Eu tenho um amigo que não admite que diga que o espiritismo é uma ciência, porque, de acordo com a definição atual de ciência, o espiritismo não preenche os requisitos dessa definição. Mas isso é lá com ele. O espiritismo, para Gabriel Delany, era realmente uma ciência estabelecida e complementar às outras, não disputando com as outras, pelo contrário, andando ao lado delas. Em 1800, e dando aspectos que essas outras não abordam, ainda hoje não abordam. Em 1882, então, com a reorganização do espiritismo lá na França, foi fundada em Paris, no dia 24 de dezembro daquele mesmo ano, 1882, a União Espírita Francesa. E entre os fundadores, então, estavam os Delany, o Alexandre pai e o Gabriel filho. Em 1883, Gabriel Delany fundou uma revista chamada O Espiritismo. E graças à generosidade da famosa médium inglesa, Elisabeth Desperance, de quem também nós precisamos buscar material para fazer um vídeo, ela doou para o Delany uma quantia de 5.000 francos para as despesas nesse novo empreendimento. Ele passou então a realizar experiências com grandes médiuns. Em 1904, ele, juntamente com Charles Richer, aliás, também a gente precisa fazer uma biografia de Charles Richer, que tinha também livros de Charles Richer na minha casa. Minha casa tinha um bocado de livro, pode acreditar, um bocado de livro espírita, especialmente desses baluartes da doutrina espírita que nós temos, nos quais nós temos feito biografias, né? Não só Charles Richer, e também se juntou com outros estudiosos e presenciou então prodigiosos fenômenos de materialização,
de Vila Carmen, no local, né, Vila Carmen, em Argel. E a produção literária de Delany, ela então não se apoia nas especulações imaginárias, mas em fatos que ele mesmo investigou e confirmou. Em 1884, ele representou a França, já estabelecida em si a doutrina, no Congresso Espírita de Bruxelas, em 1884, repito, se não disse antes, digo agora, né? Em Bruxelas. E já em 1885, ele publicou seu primeiro livro, O Espiritismo perante a Ciência, no qual ele ressalta, então, o aspecto científico da doutrina que o manteve, então, tão envolvido com a mesma. E em dezembro do mesmo ano, ele foi nomeado vice-presidente da União Espírita Francesa. Quando ele chegou nessa época, em 1892, ele deixou a companhia POP, a companhia de ar comprimido e eletricidade POP, P-O-P-P, POP. Ele deixou por causa dos seus problemas de saúde. Na condição de engenheiro, ele se envolvia fisicamente com o seu trabalho, não só intelectualmente, e o problema de saúde não permitia que ele prosseguisse. E ele passou a trabalhar, então, como seu pai, como representante comercial. E aproveitou, então, as muitas viagens que realizou pela França e pelo exterior para a divulgação do ideal espírita, em conferências realizadas a miúde, sempre realizando conferências. Não perdi uma oportunidade de fazer isso. Em 1893, seu segundo livro, O Fenômeno Espírita, seguido por um outro livro, A Evolução Anímica, em 1895. Então, em 2 anos, ele lançou 2 livros bastante importantes no aspecto científico da doutrina. No ano seguinte, em 1896, ele deixou corajosamente a sua atividade profissional para dedicar-se exclusivamente ao espalhamento, à divulgação da filosofia espírita. Claro que não era um sujeito irresponsável, tinha um lastro financeiro para poder se dedicar a esse trabalho sem prejuízo da sua manutenção e da sua filha, né? Então ele foi convidado, que já era moço nessa altura, né? Ele foi convidado para dar aulas então na recém-criada Universidade de Altos Estudos em Práticas de Magnetismo e lecionou também nas faculdades de Ciência Magnética, Ciências Herméticas e Ciências Espiritualistas, faculdades de Ciências Magnéticas, Ciências Herméticas e Ciências Espiritualistas. Aliás, como o próprio Kardec no passado fora, antes da codificação, por 30 anos magnetizador, Delany seguiu os passos do mestre, né? E prosseguia também no estudo, na pesquisa sobre as questões magnéticas, herméticas e espiritualistas. Em 1897, ele publica A Alma Imortal, e no ano seguinte participa como delegado de uma grande conferência espírita internacional em Londres, onde ele apresenta então um longo relatório sobre a reencarnação. E no mesmo ano, ele lança a sua obra Pesquisa sobre a Mediunidade. No singular, Pesquisa sobre a Mediunidade. Em janeiro de 1899, a Federação Universal Espírita, ela se transforma em Sociedade Francesa de Estudos dos Fenômenos Psíquicos e, mais uma vez, recorre a Gabriel para exercer a vice-presidência. E após 20 anos de excelentes trabalhos nessa instituição, em 1919, a sociedade se transforma em União Espírita Francesa, aí sim, tendo Gabriel Delany como seu primeiro presidente, né? Mas, como eu disse anteriormente, a saúde dele não era das melhores, ele era um sujeito débil, fisicamente débil, e com o agravamento da sua ataxia, ou seja, da sua coordenação motora, do seu equilíbrio, em 1908 os amigos o instalaram em uma casa em Nice, região litorânea da França, onde ele podia admirar o mar, né? E nela ele passava pelo menos 5 meses por ano. E foi onde ele escreveu então sua obra As Materializações de Vivos e Mortos, lançada em 2 tomos em 1909 e 1911, uma obra maçuda, na qual ele fala sobre a materialização de vivos e mortos, mostrando que desde aquela época, então, o estudo científico sobre a doutrina espírita era, por ele, Gabriel Delany, levado muito a sério, e que
e que ele não dizia por dizer as coisas, ele estudava, pesquisava, chegava a conclusões para poder emitir o seu parecer. O estado de saúde dele, então, se agravou bastante nos últimos anos. Ele ficou cego, nós já dissemos isso hoje, se não disse, digo agora, e a partir de 1918 ele já não pôde mais andar, sendo parado então por uma cadeira de roda. Também acho que eu já disse isso hoje. Né? Mesmo assim, ele continua a trabalhar para a disseminação de sua filosofia. Seus amigos liam jornais para ele redigia artigos e preparava o seu último livro, A Reencarnação, que foi lançado em 1924. Por tudo isso que nós dissemos, tirado da Federação Espírita Brasileira, do Grupo Espírita Petrolina, foi lá que eu pesquisei esse material, por tudo isso nós podemos dizer que Gabriel Delany foi incansável pesquisador, que soube aproximar a ciência da religião, certo de que ambas teriam que caminhar unidas para uma compreensão lógica do universo e dos seus habitantes, que são os espíritos. Eu achei muito interessante essa biografia. Já li livros de Gabriel Delany, como eu disse, na minha casa tinha em abundância vários desses livros, mas eu nunca tinha lido a biografia de Gabriel Delany. E confesso que fiquei bastante entusiasmado, né, de ver que os espíritos missionários, porque ele era um espírito missionário, bem cumpriu a tarefa que lhe foi confiada, assim como fez Allan Kardec. Comente aí o vídeo se você quiser comentar, mas eu peço, compartilhe com seus amigos espíritas para que também conheçam Gabriel Delany. E vamos adiante, sempre adiante.